Pessoal, tudo bom? Professora Fernanda. Vamos gravar aqui uma explicaçãozinha rápida para vocês sobre o modernismo, tá? Vamos ver aqui alguma coisa de importante que a gente tenha sobre o modernismo. Olha aqui, ó. Vamos lá. Vou voltar aqui no início para a gente poder começar. Tá? Olha lá. Segunda fase modernista, que vai de 30 a 1945. Tá? Essa fase, ela já não é mais aquela fase considerada aquela fase combativa, né? Aquela fase que chama atenção para poder quebrar os valores tradicionais, de fazer barulho, de propor uma linguagem diferente, uma linguagem que seja, né, que aborde o falar brasileiro. Não, essa fase ela acontece na poesia e na prosa. Então, nós temos aqui o contexto histórico, né, a crise cafeeira de 29, café com leite, a Revolução de 30, Vargas no governo provisório, ascensão do Partido Nazi-Fascista, ditadura de Getúlio de 37 a 45, Segunda Guerra Mundial e a bomba atômica, o lançamento da bomba atômica lá pelos Estados Unidos, na Hiroshima e Nagasaki. Final da Guerra Fria, isso aí é o contexto histórico que tem que estar bem entendido por vocês. A geração de 30, pessoal, ela não precisou ser combativa como a de 22, né? Eles encontraram já uma linguagem poética, modernista, estruturada. Então, aquela proposta de Oswald de Andrade, Mário de Andrade, de trazer uma arte brasileira que não fosse de imitação, né? Tudo aquilo ali já estava uma coisa estruturada. O modernismo já estava dinamicamente incorporado às práticas literárias brasileiras. Sendo assim, os modernistas de 30 estão mais voltados ao drama do mundo e ao desconcerto do capitalismo. Tá? Atenção, a segunda fase modernista não foi combativa, ela foi construtiva. Preocupação de assumir uma postura séria com relação ao mundo. Né? Novo retrato do modernismo na prosa, influenciados pela repercussão da Semana de Arte Moderna, 1922, claro. Né? Um novo olhar, posicionamento crítico, construtivo e político. Surgimento dos romances regionalistas, com destaque para a zona rural da região Nordeste. Tá? Isso cai muito no Enem, você conhecer tanto autores da prosa quanto os poetas dessa segunda geração, de extrema importância. Novo retrato do modernismo, a gente tem o modernismo neorrealista, porque retoma características e moldes realistas e naturalistas, e escritores amadurecidos em relação às gerações anteriores, porém ingênuos, pois acreditavam que a simples denúncia da realidade social mudaria o comportamento da sociedade. Na produção literária do período, a gente tem a prosa, diferente da primeira fase, em que reuniu a poesia, a gente vai ver depois, né, nesse mesmo slide. A prosa de ficção ocupa lugar de destaque, maior destaque, sobretudo pela estreia de muitos escritores. Então, essa prosa divide-se, né, em prosa regionalista, prosa urbana e prosa intimista. Tá? A regionalista, que cai muito no concurso, busca de traços peculiares de nossa realidade, trazida pelos românticos. Uso de uma linguagem muito mais próxima à fala brasileira, né, que é uma das grandes conquistas lá da primeira geração. Influência de ideias socialistas, ou seja, vários escritores dessa segunda fase da prosa, eles vão fazer questionamentos à condição dos trabalhadores, à condição de exploração, né, do capitalista sobre as classes mais pobres, trabalhador, essa relação de trabalhador-empregado. Então, a região Nordeste, marcada por contrastes sociais mais chocantes, forneceu material para grande parte da prosa.
a seca, o cangaço, o misticismo, são motivações para essa fase muito conhecida como literatura do Nordeste, ou literatura regionalista de 30. Então, nós temos aí, ó, prosa regionalista, A Bagaceira, de José Américo de Almeida, publicado em 1928. Foi o romance que deu origem aí à segunda fase da prosa, né? A segunda fase do modernismo, que inaugurou a prosa. Nós temos Raquel de Queiroz, nós temos Graciliano Ramos, nós temos José Lins do Rego e nós temos Jorge Amado. As grandes cidades, com seus tipos e problemas característicos, seriam a temática de Érico Veríssimo, pelo menos no começo de sua carreira, e de Marques Rebelo, entre outros. Tá? Na prosa intimista, a gente tem novidade surgida na segunda fase do modernismo, a teoria psicanalítica de Freud, extensamente divulgada, incorporando as sugestões de psicanálise, em que alguns autores preocupam-se em desvendar o mundo interior de seus personagens, analisando angústias e conflitos, também chamada prosa de sondagem psicológica. A gente vai ver muito isso aqui também, pessoal, lá na terceira fase do modernismo, quando a gente estuda lá Clarice Lispector, né, nessa prosa intimista, a gente vê muito isso em Guimarães Rosa também, vários autores dessa fase. Então, nós temos aqui, ó, nessa segunda fase, Cornélio Pena, né, com a obra Fronteira, Otávio de Faria, Lúcio Cardoso, Dionélio Machado. Os principais autores, José Américo de Almeida, que foi quem escreveu A Bagaceira, né, que introduziu o regionalismo, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, Érico Veríssimo, José Lins do Rego e Jorge Amado. Esse aqui, conforme eu falei, ele inaugura a temática social, né? Grande influência política na Paraíba, como governador, visão do homem nordestino entregue ao sabor das ingratas condições climáticas. É o marco do romance de 30, o romance A Bagaceira, linguagem culta e urbana misturada com outras variedades linguísticas. Denuncia uma sociedade opressiva marcada pela exploração dos retirantes nos engenhos de cana-de-açúcar. Obra pioneira na abordagem do problema da seca e dos retirantes, o título representa o bagaço da cana e as pessoas transformadas em bagaço após a ação exploratória em que eram submetidas. Tá? Então, nós temos aqui, ó, José no plano social para o plano individual. Essa aqui, pessoal, boa formação intelectual, foi a primeira mulher a fazer parte da Academia Brasileira de Letras. Em 1910, morreu em 2003. Tá? Uma das obras mais representativas delas, ela tem várias obras conhecidas, mas, sem dúvida, o 15, que foi seu primeiro romance, que fala lá da seca que assolou o Ceará, seca de 1915, e Memorial de Maria Moura, uma das suas obras mais representativas. Tá? Então, Raquel de Queiroz, o 15. Saiu um S a mais ali. Discorreu sobre a seca de 1915, linguagem coloquial, mesmo em personagens bem formados, como a Conceição. São livros que nós pretendemos analisar, que eu pretendo analisar com vocês depois. Tá? Então, esse livro aqui, ó, já é um livro que você já tem que ter em mente para leitura. Tá? Ou pelo menos, se a gente não conseguir ler o romance todo, conseguir pegar um capítulo do livro. Ela parte do plano social, toda uma problemática que envolve, né, esses personagens que fazem parte lá do Ceará, né, a questão da seca que assolou, e parte do social para a análise do individual. O romance se dá em dois planos, um enfocando o vaqueiro Chico Bento e sua família, e outro a relação afetiva de Vicente, rude proprietário e criador de gado, e Conceição, sua prima culta e professora. Então,
vai girar em torno aí desses dois planos, mostrando toda a problemática, toda a diferença de realidade, a diferença que vai haver entre Conceição e o Vicente, por exemplo, né? Graciliano Ramos, estilo conciso, quer dizer, resumido, sintético, deixa de lado o sentimentalismo a favor da objetividade e da clareza. Linguagem enxuta, impessoal, descreve tipos e paisagens do Nordeste, enfocando problemas existentes. Então, nós temos aí Vidas Secas, São Bernardo, né? Angústia, vai revelar aí o perfil psicológico, sociopolítico vivido pelos personagens. Então, em Vidas Secas, a gente tem aí que a obra fala da vida miserável de uma família de retirantes, sertanejos, obrigados a se deslocar de tempos em tempos para áreas menos castigadas pela seca. O livro possui 13 capítulos independentes, menos o primeiro, Mudança, e o último, Fuga. Tá? Uma grande personagem aí, a cachorra-baleia, que vai sofrer um processo aí de antropomorfização, como se ela tivesse características de seres humanos, e os personagens, quer dizer, vão ser reduzidos à condição animalesca. Né? Há uma defasagem de linguagem muito grande, eles não conseguem se comunicar, uma carência linguística muito grande, como se Graciliano tivesse aí, através, né, desses personagens, mostrando a grande carência, né, a grande seca que assola essas vidas, essa carência, essa seca, até mesmo no aspecto linguístico. Então, Fabiano desloca-se pelo agreste com a família, sim a vitória, carrega a utópica esperança de um dia dormir em uma cama, representação da dignidade feminina, os filhos, mundo descoberto, mas um destino incerto, e a cachorra-baleia, uma consciência afetiva. Tá? No plano regional, partindo de uma região para tratar de problemas do ser humano, universais. José Lins do Rego, a obra caracteriza pela denúncia sociopolítica, sensibilidade e autenticidade em falar de modo realista dos fatos da vida, pela forma como retratava essa vida, os costumes e até a oralidade do povo nordestino que vivia nos engenhos de cana-de-açúcar. O conjunto de sua obra representa o declínio do Nordeste canavieiro, o qual é descrito por ele como por nenhum outro. Vocês vão observando que cada um desses modernistas, pessoal, eles estão ligados a um determinado estado, né? Raquel de Queiroz está ligado ao Ceará, por exemplo, Graciliano a Alagoas, José Lins a Paraíba, Jorge Amado a Bahia, que é Érico Veríssimo, que vai sair do Nordeste, vai estar ligado ao Sul, né? Ao Rio Grande do Sul. O menino de engenho, a gente tem o engenho da família, obsoleto pelo aparecimento da usina canavieira. Carlinhos passa a infância acompanhando o engenho do avô, transparece nostalgia. Então, você tem a marca aí de elementos biográficos, quer dizer, porque o próprio José Lins ele foi criado numa fazenda, num engenho, onde o avô dele era dono de engenho. Então, você tem esses traços da vida do autor. E outros romances, Doidinho, né? Retrata Carlinhos no internato, e Banguê retrata Carlinhos com 24 anos, formado em Direito, retornando para o engenho Santa Rosa. Então, você tem aí, menino de engenho, primeira pessoa, Carlos conta suas peripécias no engenho Santa Rosa, retratando fielmente a vida de todos aqueles que povoavam as fazendas que cultivavam cana-de-açúcar, apontando suas tensões sociais envolvidas em um ambiente de tristeza e decadência. É o primeiro livro do ciclo de cana-de-açúcar, publicado em 1932. Érico Veríssimo, registro cotidiano da vida urbana de Porto Alegre, Sul, apresentação de problemas morais, sociais e humanos, formação do Rio Grande do Sul desde as suas origens, no século XVIII até 1946. Temas políticos e de engajamento social.
é uma das suas maiores obras, O Tempo e o Vento, que foi levado como uma série, né, de televisão. É dividido em Um Continente, 49, O Retrato, 1951, e O Arquipélago, de 1961. O romance conta uma parte da história do Brasil, vista a partir do sul, da ocupação do continente de São Pedro, 1745, até 1945, o fim do Estado Novo, através da saga das famílias Terra e Cambará. Jorge Amado adotou um modo de narrar que alia o lirismo ao documento, né? Que ele vai vai juntar o lirismo à crítica social. A linguagem se caracteriza pela simplicidade, tom coloquial e popular, destaca o pobre, o negro, os marginalizados, enfim, todos os excluídos da sociedade, e os apresenta de modo diferente, narrando-lhes a vida, os pensamentos, os desejos, ressaltando que estes também são humanos. O romancista também retratou costumes e festas populares. O cenário é normalmente a zona urbana ou de plantação de cacau ou café da Bahia. Capitães de Areia, uma das suas obras-primas, né? Retrato cotidiano de um grupo de meninos de rua, procura mostrar não apenas os assaltos, as atitudes violentas de sua vida bestializada, mas também as aspirações, os pensamentos ingênuos comuns a qualquer criança. Então, pessoal, o que vai tratar dessa prosa de 30, essa prosa regionalista de 30, cada autor ele vai se centrar na determinada região, no Nordeste, na sua determinado estado, e vai mostrar ali a problemática, as contradições, os problemas sociopolíticos, né? A questão da exploração, da miséria desse nordestino. Então, por isso que o modernismo na segunda fase também é chamado de neorrealismo. É um novo realismo, uma visão crítica, uma visão muito mais crítica dessa realidade, né? Desse sertanejo, esse cidadão comum, esse cidadão do povo que sofre miséria, que sofre exploração. Esses são os romancistas de 30, né? Uma crítica bem acirrada das problemáticas aí sociais, políticas, econômicas. Tá? A poesia vai iniciar com o livro Alguma Poesia, de Drummond. Vai aprofundar os ideais e propostas da primeira fase, verso livre, poesia sintética, muitas poesias pequenas, questionamento da realidade, sem dúvida, busca o eu indivíduo, seu estar no mundo, investigação do papel do artista, quer dizer, qual é o meu papel nesse mundo, para que eu escrevo, metalinguagem, vai usar a própria poesia para discutir a poesia, a função da poesia, corrente mais intimista, espiritualizada, evidencia-se a fragilidade do eu. Então, nós temos aí autores da segunda geração modernista, poesia de 30, Cecília Meirelles, Mário Quintana, Murilo Mendes, Vinícius de Moraes, Carlos Drummond e Jorge de Lima. Tá? E aí a gente tem cada um deles. Né? Cecília Meirelles vai escrever poesia, prosa, vai ter uma influência do simbolismo, ela vai ter uma influência do barroco, vai usar muito lirismo, muito falando da questão da passagem do tempo, né? Vai ser notório na poesia dela muito ceticismo, melancolia, vai falar de solidão, de saudade, musicalidade como apoio para seus lamentos, versos curtos e com ritmo, jogo de imagens, sons e cores, subjetivismo, que é partir das emoções do sujeito. O que é o subjetivismo? Né? Valorizar as emoções que vêm de dentro do sujeito, do seu interior, corrente espiritualista do modernismo, quer dizer, ela vai ter uma abordagem metafísica, falar de coisas que não podem ser explicadas racionalmente. Então, são questões metafísicas, espiritualistas, para fazer a sondagem, para entender esse ser humano. Né?
sonho, fantasia versus solidão e padecimento. A realidade não é explicada, ela é vivida. Uma linguagem simbólica, sugestiva. Por isso, ela também é neossimbolista. Ela resgata valores, né? Faz esse link com o simbolismo, figuras sensoriais, transitoriedade da vida. Ou seja, a vida passa, o tempo passa e a gente não consegue segurar esse tempo, não consegue reter a juventude, por exemplo. Não se descuidou da métrica. Tá? Em espectro, significa fantasma, forte influência simbolista. Em viagem, sua poesia tomou força. Atenção, romanceiro da Inconfidência, resgate do romance, redondilhas, e romanceiro, canto, trovadores. Não se limita ao fato, mas à coragem, valentia, tradição e sonhos. Né? Essa aqui é uma poesia, um poema célebre dessa, Motivo, poema célebre de Cecília, falando aí que eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Então, influência do barroco, mostrando que a vida vai passar, a efemeridade do tempo e das coisas, o jogo de antítese que ela vai fazendo, né? Não sou alegre nem sou triste, as antíteses, palavras contrárias, noite e dia, desmorono ou edifico, permaneço ou desfaço. Então, você tem a ideia do paradoxo também, que são as ideias contraditórias. Tá? Eu não tinha esse rosto de hoje, assim, calmo, triste, magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Quer dizer, numa outra época em que ela já não estava assim, tomada pela velhice, pela amargura. Tá? Ela não tinha esse rosto de hoje como era no passado. Ela não tinha essas mãos sem força, paradas e frias e mortas. Então, está trazendo à tona a questão da velhice, a mudança que vai se operando no corpo e no espírito do ser humano. Né? Tenho fases como a lua, fases de andar escondida, fases de vir para a rua, perdição da vida, fase de ser tua, outra de ser sozinha. Mário Quintana, nós temos também uma vertente espiritual, herança simbolista de Cecília, subjetivismo, individualismo, o poeta não se liga ao contexto, mas às coisas ao seu redor, não existe muita preocupação social. Né? Mário Quintana. Murilo Mendes, poema piada, sátiras, temas políticos sociais, humor e ironia como crítica. Esse aqui vai herdar muito, né, daquelas características lá de primeira geração, de Oswald de Andrade, esses poemas piada para fazer deboche, poemas curtos, sátiras que são críticas. Né? Apesar de ser modernista, teve um estilo próprio, aproximando-se do surrealismo europeu, explora os estados de consciência do ser humano através do jogo de imagens, poeta complexo de difícil compreensão. É dele essa paródia famosa, pessoal. Lembrando que os modernistas vão usar muito paródia, que é você retomar um texto que já existe, um texto primeiro, para você criticar. Então, no caso, os modernistas parodiam muito o romantismo, né? A canção do Exílio de Gonçalves Dias, quando diz minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, ele vai fazer uma paródia com uma visão crítica para debochar. Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturamos de Veneza, quer dizer, onde cantam gaturamos, pessoas que vão roubar. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametista. Os sargentos do exército são monistas, cubistas, os filósofos são polacos, vendendo as prestações, a questão da exploração. A gente não pode dormir com os oradores e os pernilongos. Eu morro sufocado em terra estrangeira. Quer dizer, nossas flores são mais bonitas, nossas frutas mais gostosas. Aí vem a crítica social, mas custam 100 mil réis a dúzia. Ai, quem me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir um sabiá com certidão de idade. Ai, quem me dera realmente
é gozar daquilo que é a minha terra, que é a minha identidade, a minha nacionalidade, que não seja imitação, que não seja idealização, que não seja, né, essa coisa de esconder os problemas, esconder a realidade. Período de mudança, crise metafísica, arte religiosa e filosófica, catolicismo. Tempo e eternidade, Jorge Lima, movimento religioso. Logo após, fundos com engajamento social. Vinícius de Moraes, chamado Poetinha, né? Primeira fase, transcendental e místico. Também tem a marca do neossimbolismo, espiritualidade, versos mais longos, melancólicos, linguagem completa. Segunda fase, 5 elegias, proximidade com o mundo material, preocupação social, linguagem coloquial. Terceira fase, versos mais curtos, sonetos, às vezes modelo de Camões, versos decassílabos, dá vazão ao erotismo e lirismo mais conhecido. Né? Não existe preconceito ou tabus, saudade, paixão, desejo, separação. No aspecto social, sua literatura aparece como oposição à violência, contra as desigualdades da guerra. Músicas a partir da década de 50, quando ele faz parte lá da Bossa Nova, e vai se unir a Tom Jobim, Chico Buarque, etc. Né? Então, é dessa fase aqui, terceira fase, né? Paixão, desejo, separação, os seus sonetos. Soneto do amor total, soneto de fidelidade, de tudo ao meu amor serei atento antes, e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, em seu louvor e de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar, ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte e a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive. Que não seja mortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. E o famoso poema Rosa de Hiroshima, que é quando nós percebemos aqui a crítica acirrada aos horrores da guerra, aos horrores da bomba, que é uma crítica que ele faz à violência praticada lá sobre Hiroshima e Nagasaki, essa bomba atômica que destruiu pessoas inocentes, pessoas civis, né, que não tinham nada a ver com essa guerra toda e foram destruídas e até hoje sofrem esses impactos. E Drummond, um dos mais significativos poetas dessa fase de 30, maior poeta do século XX e, sem dúvida, o que cai muito em Enem. A poesia dele pode ser dividida em 4 fases: irônica, social, metafísica e retrospectiva. E aí a gente tem a fase irônica, que é a fase Ghost, Semana de 22, Desajustado com o Mundo, ironia, coloquialismo e humor, isolamento, individualismo, extremamente voltado para a subjetividade, para o subjetivo, para o eu, e reflexões existenciais. Então, é onde ele vai a fase ghost dele, extremamente pessimista, isolado, né? Quer dizer, lá no Sentimento do Mundo, que é um livro dele, quer dizer, eu tenho um coração maior que o mundo, mas como que eu vou viver nesse mundo repleto de violência, de guerra, esse mundo repleto de destruição? Como é que fica esse ser humano nesse mundo, esse eu, esse indivíduo? Então eu vou me isolar, né? Eu vou me isolar, eu vou ficar ali, eu estou desajustado. Então, reflexões existenciais. Fase social, Estado Novo, Segunda Guerra, problemas sociais, alienado na primeira fase, a Rosa do Povo. Aqui, ó, é onde ele vai discutir essas questões aí de guerra, de destruição, vai falar dos problemas sociais nesse livro de poesia chamado A Rosa do Povo. Fase metafísica ou filosófica, a partir da década de 40, desencantou-se com os problemas sociais, pessimismo, preocupação formal, versos regulares, vida, morte, tempo, velhice, amor, infância e poesia. É quando ele vai falar: eu vou-me embora para Pasárgada,
porque lá em Pasárgada eu vou ter paz, eu vou para um mundo diferente desse, eu vou me isolar, eu vou fugir dessa realidade. Pasárgada é uma terra, né? Não existe, uma terra assim, na imaginação dele, uma terra que ele está distante desses problemas. Faz a retrospectiva, retorna a ironia e o humor, aprofunda os temas como infância em Minas, de onde ele era, né? Amor, morte, família e amigos. Irônico, porém poético. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Ou seja, no meio do teu caminho tem pedra, tem obstáculo, tem desafio, né? Você, aluno, você, ser humano, eu, professora Fernanda, no meio do caminho tinha uma pedra, no meio do caminho, coronavírus, pessoas morrendo, desgraça, isolamento social, mas nós temos que enfrentar esses obstáculos e ultrapassar essa pedra e vencer e atingir mais uma etapa para chegar ao nosso alvo, né? Cumprir a nossa meta. E aí a gente tem, né, vários poemas, temas típicos, indivíduo, um eu todo retorcido, desajeitado, torturado, terra natal, relação com o lugar de origem, família, indivíduo interroga sem alegria e sentimentalismo a família que existe dentro de si, os amigos, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Charles Chaplin, Machado de Assis. Choque social, espaço social onde se expressa o indivíduo, onde se limita frente aos outros. O amor, nada de romântico ou sentimental, uma amarga forma de conhecimento dos outros e de si. Poesia, fazer poética é estar presente no mundo, fazer poesia. Poemas, piadas, jogo com palavras, existência, questão de estar no mundo. Né? Confidência do Itabirano. Ele é de Itabira, Minas Gerais. Há alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira. Por isso sou triste, por isso, uma conjunção coordenativa conclusiva, né? Oração coordenada sintética conclusiva. Por isso sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferros nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. A família, lembranças, pessoal, da infância, né? Meu pai montava a cavalo, ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cozendo, quer dizer, costurando, cozendo com essa. Meu irmão pequeno dormia, eu sozinho, menino, entre mangueiras, lia comprida história de Robinson Crusoe, comprida história que não acaba mais. Lá longe, meu pai campeava no mato sem fim da fazenda. E eu não sabia que minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. Ou seja, valorizar a infância, valorizar a família, valorizar as coisas simples da vida. Jorge de Lima, alagoano ligado à política, versos parnasianos, quer dizer, um imaginário surrealista, poesia social paralela a uma poesia religiosa. Tá? Poesia social, cor local, menino branco, imagens de negros, denúncias das desigualdades sociais. Essa negra fulô, ora, se deu que chegou, isso já faz muito tempo, no banguê do meu avô, uma negra bonitinha chamada negra fulô, essa negra fulô, essa negra fulô, ó fulô, era a fala da sinhá, vai forrar na minha cama, pentear os meus cabelos, vem ajudar a tirar a minha roupa, fulô. Essa negra fulô, estão mostrando a questão do branco, do negro, como é que o negro, né, estava ali sobre a subserviência do branco, servindo o branco, sendo feito de escravo. Né? Essa negrinha fulô ficou logo para a mucama, para vigiar a sinhá, para engomar para o senhor. Essa negra fulô, ó fulô, era a fala da sinhá. Vem me ajudar, ó fulô. Olha o vocativo, ó. Vem abanar o meu corpo, que estou suada, fulô. Vem coçar minha coceira. Vem me catar cafuné, coçar minha coceira.
né? É um pleonasmo, uma repetição. Vem balançar minha rede, vem me contar uma história que eu estou com sono, fulô. Essa negra, fulô. A Segunda Guerra Mundial, a ditadura no país, as perseguições políticas, entre inúmeros problemas, acentuaram a preocupação com o ser humano no plano social individual. Temas principais, então, preocupação social e política, espiritualidade, metafísica, questionamento existencial. Beijinho, pessoal. Até nosso próximo encontro.